Jeremias 7, do 1 ao 11. Vou dar início aqui, todos acharam? Amém? Guardar mais um pouquinho, os irmãos acharem. Vamos lá, 7 primeiro. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor, proclame essa mensagem. Ouça a palavra do Senhor, todos vocês de Judá que atravessam essas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados, desde a antiguidade e para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conhecem, e depois vir e permanecer perante mim neste templo, que leva o meu nome, e dizer: estamos seguros? Seguros para continuarmos com todas essas práticas repugnantes? Esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. Cuidado! Eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Só até aqui, irmãos. Vamos orar nessa noite, que o Senhor Deus possa nos abençoar, nos dar uma palavra maravilhosa para a honra e a glória do nome dEle. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez na Tua casa. Vem abençoar cada vida, Senhor Jesus, que saiu do Teu lar, da Tua família, está aqui conosco. Senhor Jesus, abre o entendimento, que a palavra possa falar, Senhor Jesus, poderosamente na vida de cada um que está aqui nessa noite, Senhor Jesus. Pai, que não seja eu, mas que seja o Senhor, Pai Santo. Me abençoa, Senhor Jesus, poderosamente. Pai, que o Teu Espírito possa nos guiar. Senhor Jesus, abençoa os que também não vieram, Senhor Jesus, à Tua casa. Senhor Jesus, dá força, Senhor Jesus, para cada dia permanecer firme nos caminhos do Senhor. Assim lhe pedimos, já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, muito interessante essa palavra que veio da parte de Deus a Jeremias aqui, e a gente pode ver que aqui o título aqui da passagem aqui é a inutilidade da falsa religião. Quando vem a nós essa mensagem, a inutilidade da falsa religião, é uma coisa inútil, é uma coisa que não serve para nada. É algo que o quê? Não traz nada para nossas vidas. Algo inútil é algo que o quê? Só toma o nosso tempo e muitas vezes não resolve, não vai resolver nada, é inútil. A própria palavra fala. E aqui vem a palavra de Deus para o profeta ali, Jeremias, sobre o que estava acontecendo em Judá, naquela região ali de Judá. Estava acontecendo que o povo tinha parado as práticas da verdadeira adoração a Deus, e passaram a práticas o quê? Carnais e repugnantes aos olhos do Senhor Deus. Então podemos ver aqui que ele critica a confiança dos habitantes de Jerusalém no templo como lugar seguro, mesmo enquanto persiste uma vida cheia de práticas injustas e pecaminosas. Então aqui podemos ver que a mensagem que foi dada ao profeta Jeremias era o que? Acerca das práticas repugnosas e pecaminosas do povo, que pensavam que só porque iam na igreja, só porque estavam ali naquele templo, veneravam ali o templo, o Senhor Deus estava com eles. Mas eles estavam longe do Senhor Deus. Então, Jeremias vem e recebe do Senhor Deus, ele não recebeu de homens, recebeu do próprio Senhor Deus, essa revelação. Então, Jeremias aqui, se a gente ler o 3, vamos começar do 3 aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu farei habitar neste lugar. Então,
aqui fala, em Jeremias 17:10, vai falar, o Senhor Deus diz, eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então podemos ver que em Jeremias mesmo, 17:10, vai falar que o Senhor Deus é o que conhece o coração, é o que sonda a mente, ele esquadrinha a nossa mente, ele conhece todas as coisas. Então, ele fala para dar essa profecia a Jeremias, porque ele conhecia o coração daquela nação, conhecia o coração daquele povo. Aquele povo desejava a Deus só da boca para fora, e confiava somente o quê? Em algo que vinha de rituais religiosos. Então aqui podemos ver que aqui a verdadeira adoração parte de um verdadeiro cristão. Assim, a verdadeira religião parte da revelação dada pelo próprio Deus, que é a palavra de Deus. Então, tudo que foge da palavra do Senhor Deus é falso e enganoso. A verdadeira religião, a verdadeira doutrina do Senhor Deus é a palavra que Ele deixou para a gente. E muitas vezes, quando é desvirtuado da palavra de Deus, o que começa a acontecer? Começa as heresias a entrar para dentro do templo, para dentro da igreja. E era o que estava acontecendo antigamente lá, no tempo ali de Jeremias. E vemos que hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Muitas pessoas acham que por virem na igreja, por seguir uma certa rotina, aquilo é ser cristão. E a gente falou hoje na escola dominical que isso não é ser cristão. Ser crente é diferente de ser cristão, de ser um verdadeiro adorador do Senhor Deus. Isso é importante na nossa vida, a gente pegar e levar para dentro de nós. O que somos na verdade? Somos cristãos ou somos crentes? Aqui, muito interessante, que o cristão é diferente. O cristão, ele tem que ser diferente do mundo. Muitas vezes, o que se prega hoje é o quê? Que nós não temos diferença para com o mundo, mas o verdadeiro cristão, ele é diferente. A partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nos tornamos luz. E o Senhor Deus aqui dá um exemplo muito grande disso. O Senhor Jesus nos chama para ser luz em meio à escuridão desse mundo. Isso é uma verdadeira, é verdade. O que? O Senhor Deus nos chama para ser luz do mundo. Aqui em Lucas 8, 16 e 17 vai falar, não há ninguém que, depois de acender uma candeia, a esconda debaixo de um jarro ou coloque sob a cama. Sob é embaixo da cama. Coloque embaixo da cama. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, de maneira que todas que entrem vejam o resplandecer da luz. Então, quando o Senhor Jesus Cristo compara o cristão com a luz, Ele está mostrando que a gente é diferente do mundo. A gente não pode ser igual. A gente pode ter vindo do mundo carregando uma carga de pecado, carregando uma carga contaminada desse mundo, mas a partir do momento que nós entramos para dentro das portas, o lavar regenerador de Cristo vai nos moldando. E a gente vai transformando, e a gente passa de ser trevas para luz para esse mundo. E esse mundo pode ver em nós que nós mudamos. Realmente somos pessoas diferentes para a glória de Deus. Isso é interessante, porque se o Senhor Jesus Cristo não falasse que nós não ia ter diferença do mundo, Ele não tinha citado essa passagem. Não tinha citado. Porque ninguém pega uma lâmpada para clarear sua casa, clarear seu quarto, e vai esconder ela debaixo de algum lugar. Você vai colocar num lugar que clareia mais, não vai? Por quê? Para que a sua luz venha a brilhar e todos venham ver. E assim é o Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Quando Ele entra nas nossas vidas, Ele muda, Ele tira toda a escuridão. E a escuridão esconde o pecado que abriga em nossas vidas. E a partir do momento que a luz do Senhor Deus entra no nosso viver, a escuridão desaparece. E aqueles pecados mais escondidos são revelados. Porque o Senhor Deus quer habitar na nossa vida. E aqui é muito interessante. João 4 e 23 vai falar. João 4 e 23. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem.
Isso daqui é muito interessante, quando a gente fala isso, é algo que a gente tem que pensar na palavra. O Senhor Deus procura. Quando você procura alguma coisa, quer dizer que não é tão fácil de achar. Se não precisasse procurar, você já estava ali, né? Mas quando procura, são pessoas que adoram o Senhor Deus em espírito e em verdade. Esse é o que o Senhor Deus procura. São pessoas difíceis de achar. No dia de hoje é mais difícil ainda pessoas que adoram o Senhor Deus em espírito e em verdade, que são os verdadeiros adoradores, os verdadeiros cristãos. Esses têm prazer em adorar o Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Ele tem prazer de estar na igreja o tempo todo, tem prazer de orar, de evangelizar, de mostrar para o mundo que ele é diferente. Ele tem prazer de fazer discípulos, e não crentes, mas fazer discípulos. O Senhor Deus fala aí de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. E podemos ver no livro de Atos dos Apóstolos que ele fala ali para ir e fazer discípulos. Fazer discípulos. O que é? Pessoas que levem o evangelho. Quando você prega para alguém, ele aceita o Senhor Jesus Cristo e ele abraça como verdadeiro adorador do Senhor Deus, ele tem prazer de falar para o seu parente que o Senhor Jesus Cristo é precioso, tem prazer de falar para o seu irmão que o Senhor Jesus Cristo muda a vida, tem prazer de sair pelas ruas e falar: o Senhor Deus pode mudar a sua vida, a sua maneira de ser, o Senhor Deus pode te salvar. A salvação é um presente muito grande do Senhor Jesus Cristo para nós. Então podemos ver aqui que é uma honra muito grande quando o Senhor Deus acha aqueles que adoram o Senhor Deus em espírito e em verdade, porque Ele sabe que aquele irmão que está aqui na igreja não está à procura de nada, está à procura somente do Senhor Deus, da presença de Deus na vida dele. Isso é o mais importante nas nossas vidas. No verso 4, aqui vamos para o verso 4. Não confio nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigem as suas condutas e as suas ações, se de fato tratam uns aos outros com justiça. Aqui Jeremias fala, aqui alerta o povo. Podemos ver que todas as vezes que falava mais de 3 vezes, aqui, esse é o templo do Senhor. Está chamando a atenção. Por quê? Aquelas pessoas enganosas ali falavam que aquele era o templo do Deus Todo-Poderoso, mas estavam longe da presença do Senhor Deus. E não é diferente nos dias de hoje, não é diferente de nada do falso ensino que está tendo nos tempos de hoje. Então, vou falar um pouco disso. Muitas pessoas falam: eu sou crente, eu sou cristão. Então vamos dar uma diferença aqui de crente para cristão. O crente, muitas vezes, na sua indagação, às vezes ele fala: tenho que ir à igreja para que o Senhor me ver que eu estou lá. Era o que acontecia nos tempos antigos. Eu vou na igreja porque o Senhor Deus tem que ver que eu estou indo na igreja. Então eu vou lá no domingo, eu vou lá no sábado, eu vou lá para cumprir aquele ritual religioso. Aquele ritual que vem do pai, da mãe, que vem de tradições familiares. Pelo menos uma vez na semana eu tenho que vir para a igreja. Esse é o crente. Sábado é o dia que eu vou na igreja, ou domingo é o dia que eu vou na igreja. Então ele seleciona um dia para o Senhor Deus. Esse dia eu vou na igreja para agradar a Deus ali. E ele pensa que estando aqui de corpo presente, ele está agradando o Senhor Deus, só dele vir aqui. Então podemos ver que esse é o crente. E outros fazem o quê? Vou deixar a Bíblia aqui aberta, vou comprar uma Bíblia, e vou deixar ela aberta aqui no Salmo, todo dia. Eu deixo ali a Bíblia aberta no Salmo. Isso porque tem a Bíblia como amuleto. Muitas vezes carregam a Bíblia para mostrar que são crentes, mas se você perguntar um versículo da Bíblia, ele não sabe nem citar, não sabe nem onde que está. Já vi muitos irmãos a gente falar assim: irmãos, vamos ler no livro de Gênesis. Ele pega, vai lá no final da Bíblia lá, procurando Gênesis.
não conhece a palavra de Deus, não maneja a palavra de Deus, não sabe nada, quer só viver de aparência. E outras coisas mais, o que? Vou sempre na igreja para buscar realizações terrenas, para satisfazer os prazeres, o que? Terrenos. Eu vou na igreja porque eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa, eu preciso de um casamento, eu preciso de um emprego, preciso ser bem visto, preciso de uma cura. Então, as pessoas vão na igreja para o quê? Satisfazer alguma coisa que falta na vida deles, que eles acham que conseguem completar a felicidade deles com bens terrenos, com coisas terrenas. Esse é o crente. Esse é o crente, é o quê? E outros procuram o quê? Satisfazer o ego. Muitas pessoas vão na igreja só para ver o pastor falar assim, você é uma benção, você vai ser uma benção, você vai ser um cantor, você vai ser um pregador, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai ser bem sucedido na sua empresa, você vai ter altos privilégios, você vai ter isso, e aquela pessoa sai, e aquela semana dele, ele fala assim, nossa, eu posso, mas esquece que o nosso Deus é o Deus dos deuses, nós não podemos nada, só podemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele que pode todas as coisas. Agora vamos para os cristãos, e o que acontece? Por as pessoas procurarem aquilo que eles querem ouvir, por isso que abre tantas igrejas, é o marketing evangélico, então o que é o marketing evangélico? Eu vou abrir igreja e vou falar o que as pessoas querem ouvir. O irmão quer ouvir aquilo lá, então está lotando a igreja? Tá bom. Está rendendo dinheiro? Não, está ótimo, tá bom. Mas eles não pensam na verdade, não conhecem a palavra de Deus. Então, muitas vezes, e isso acaba gerando o quê? Grandes, marketing evangélicos, que são o quê? Semana da prosperidade, semana da cura, semana da libertação, semana dos empresários, semana do casal, e assim sucessivamente. Um meio do quê? De cada semana prender a atenção de uma forma diferente. E as pessoas vêm somente por entretenimento, mas pelo Senhor Deus estão longes. Eles querem coisa diferente. Eu quero entretenimento, aquele diversão passageira, que tudo acaba, mas realmente a palavra do Senhor Deus está fluindo? Não. Então aqui, mas ninguém quer fazer semana do arrependimento, porque a pregação, a verdadeira pregação, a gente vê lá do tempo do João Batista, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Agora imagina, irmãos, só somos abençoados se nós formos os verdadeiros adoradores. E para ser um verdadeiro adorador, a gente tem que renunciar à nossa carne, tem que renunciar aos nossos prazeres. A gente não vem na igreja querendo as mãos do Senhor Deus, a gente vem porque a gente ama o Senhor Deus e quer que Ele esteja na nossa vida. Porque Ele é o nosso Deus, nós temos essa dependência para com Deus. O verdadeiro cristão vem porque sente falta de Deus. Sente falta de Deus. E aqui, sente falta da sua presença, vem para agradecer o favor imerecido que o Senhor Jesus Cristo nos concedeu. A gente vem para agradecer a Deus por esse favor imerecido. Nós estávamos o quê? Mortos. E o Senhor Deus veio e nos resgatou pelo seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Então podemos ver que o verdadeiro cristão, ele vive em submissão a Deus. Ele vem aqui para agradar o Senhor Deus. Vem o quê? Vem de coração. Eu vou ali porque eu busco uma coroa lá na glória com o Senhor Deus. Eu não estou interessado em coisas terrenas. Eu venho porque eu amo a Deus, eu amo Cristo. E Ele é tudo na minha vida. Isso é o verdadeiro cristão. Aqui Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O verdadeiro cristão é aquele que forma discípulos para a glória de Deus, não crentes, mas discípulos, pois os discípulos continuam a anunciar o reino de Deus.
os discípulos continuam a anunciar o reino de Deus. Você é um discípulo do Senhor Deus? Você tem prazer de falar do Senhor Jesus Cristo onde você trabalha, onde você mora, para os seus familiares? Você tem prazer de falar, aquela vontade de falar, nossa, o Senhor Deus é o Deus da minha vida. Eu não consigo ficar sem falar dele, porque ele muda a minha vida. E eu quero que ela mude a vida também do meu próximo. Quero que transforme. Para o quê? Para quando o Senhor Jesus Cristo voltar, eu estar lá com ele. E também aquele que eu também anunciei a palavra de Deus também esteja comigo. Então aqui mostra um dever do cristão. Atos 2:42 vai falar sobre a união dos irmãos. Aqui, como a igreja do Senhor Deus, todos, Atos 2:42 vai falar, todos se dedicavam de coração aos ensinos dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Então aqui podemos ver, esse versículo é muito interessante, se a gente pegar os tópicos, e se você, não estou falando que a minha igreja é a mais importante, não. Isso é um pareamento para você saber se a igreja que você vai, talvez, na sua cidade, ou onde que você esteja, será que é uma igreja que realmente serve a Deus com sinceridade? Você vai ver através do quê? Do crescimento da obra que teve em Atos Apóstolos. A expansão do Evangelho em Atos Apóstolos se deu por quê? Por causa dessas qualidades que tinham dentro da igreja. E essas qualidades têm que haver dentro da casa do Senhor Deus, que é o quê? Todos se dedicavam à oração. Não falou, alguns se dedicavam à oração, mas falou todos. Então a igreja do Senhor Deus, a igreja que cresce, a igreja que é uma bênção, é a igreja que ora. Então, todos se dedicavam à oração, ao ensino da palavra de Deus. Então, eles, além de orarem, eles se dedicavam à palavra de Deus. A comunhão entre os irmãos. Nós somos o corpo de Cristo. E se nós somos o corpo de Cristo, nós temos que entender que cada membro é importante para o corpo de Cristo. Todos nós somos importantes, desde o pastor até diácono, presbítero, os irmãos, cooperadores, todos nós somos importantes para a glória de Deus. Não tem membro superior que é melhor ou inferior, não, todos nós somos importantes para a glória de Deus, porque quem comanda os membros é a cabeça, e a cabeça é quem? É Cristo Jesus, ele é o cabeça da igreja. Isso podemos, e a igreja vai crescer. E aqui no partir do pão e a oração, aqui havia em todos eles um profundo temor. Então, um profundo temor, tinha o temor aos olhos do Senhor Deus. Temor não fala de medo aqui. O sentido aqui é o quê? Do quê? De honrar aquele que nos deu a palavra de vida eterna, que é o próprio Senhor Deus. Nós temos que honrar só Ele, que merece toda a honra e toda a glória. Só assim vemos sinais e maravilhas que Deus pode fazer. Então, aqui podemos ver que as maravilhas e os sinais aconteciam se tivesse essas qualidades. Se não tivesse essas qualidades, não poderia haver o que? Sinais e maravilhas. Agora imagina uma igreja que não tem oração, não tem comunhão, e não tem comunhão, e não tem essa aproximação entre os irmãos, e nem esse profundo temor aos olhos do Senhor Deus. Uma igreja que não tem essas qualidades, como pode operar tantos sinais e maravilhas dentro dessas igrejas? Se não tem essas qualidades, se você não vê isso daqui nas igrejas, como que pode o Senhor Deus estar curando, estar libertando, estar mudando ali, se não tem essas qualidades dentro da igreja? Isso daqui é um pareamento para a gente pensar. Tantas igrejas aí que não pregam a Bíblia, não falam de Bíblia, não falam de salvação, não falam de mudança de vida, de arrependimento. Como o Senhor Deus pode
abençoar pessoas que não são verdadeiros adoradores. Então, isso fica na nossa mente para a gente pensar, aonde o Senhor Deus está, tem que haver o quê? Tem que haver essas qualidades aqui, porque o Senhor Deus não habita num templo que não tem o quê? A verdadeira adoração ao único Deus que é o nosso Senhor Jesus. Se não tiver a verdadeira adoração lá, foge de lá, porque lá não é a casa de nosso Deus. O que aconteceu aqui? As pessoas achavam que só por ir no templo, que só por ter o templo físico ali, eles estavam sendo abençoados. Eles estavam sendo o quê? Ali fazendo a sua parte perante Deus, mas estavam longe da presença de Deus. Aqui, irmãos, muito importante, eu já vi várias vezes esses cartazes na rua, e que a gente não venha ser somente o quê? Crente, mas venha ser um verdadeiro cristão, ter essa o quê? Essa vontade de servir a Deus, que nasce dentro do nosso coração, essa vontade. Nossa, eu faltei no culto, nossa, eu senti tão triste por ter faltado no culto, nossa, eu não orei hoje, eu não agradeci a Deus por hoje eu ter o fôlego de vida. Então, que isso venha nascer dentro da gente, essa vontade, esse desejo de quê? Servir a Deus. Como eu falei, eu andava pela rua e muitas vezes, há uns 10 anos atrás, mais até, há uns quase 20 anos atrás, quando a gente ia entregar folheto pelas ruas, a gente entregava os folhetos e encontrava os folhetos também no chão, de pessoas que já tinham também lançado a palavra de Deus. E a gente pegava esses folhetos do chão, porque dava até dó de deixar um folheto no chão ali, para uma pessoa pisar. A gente pegava o folheto, podia entregar até para outra pessoa, porque o folheto estava novinho. E muitas vezes eu pegava o folheto e tinha aquelas mensagens bíblicas, que eu até anotei aqui. Estava assim atrás, muitas vezes, muitas pessoas devem ter pegado já. E atrás do folheto estava assim, jovem demais para servir a Deus. Aí depois, estudando demais para servir a Deus. Depois, viajando demais para servir a Deus. E depois, trabalhando demais, muitas ocupações para servir a Deus. Não tem tempo. E depois, velho demais para servir a Deus, porque já as forças já não conseguem mais servir a Deus. E depois, tarde demais para servir a Deus. E podemos ver que isso é a situação de todos nós. Todos nós somos jovens, temos trabalho, temos tantas coisas na nossa vida que nos atrapalha muitas vezes servir a Deus. Mas que nós viemos ter o Senhor Jesus como precioso nas nossas vidas, que Ele sempre vem estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Que Ele venha sempre estar, porque o tempo vai passar para todo mundo vai passar. E muitas pessoas pensam assim, não, eu tenho que trabalhar demais porque eu tenho que formar meu filho, eu tenho que juntar dinheiro para pagar a faculdade, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que construir minha casa, meu lar, tenho que fazer tanta coisa, mas esquece que o dono da vida é quem? O Senhor Deus. E muitas pessoas que eu conheci, que trabalhavam demais, viviam uma rotina desgastante para ter riquezas aqui na terra, acabaram o quê? Num caixão. E todo aquele trabalho, e todo aquele desespero, não ficou ali no pó? E o que ele levou? Nada. Nada. O que é mais precioso? É o que a gente pode levar, não é? E o que a gente pode levar dessa vida? Somente a salvação, não pode? A salvação que há em Cristo Jesus. Você não vai ser enterrado com o seu carro, você pode até ser enterrado, mas você não vai andar num carro morto. Não vai conseguir? Não vai. Pode ser enterrado com joias, com dinheiro no bolso, mas não vai conseguir gastar, não vai conseguir ser aparente para usar aquelas joias, mas a salvação você consegue levar. A salvação que está em Cristo Jesus você consegue levar. Então por que não preocupar com as coisas celestiais? Por que não preocupar com o que você pode levar? Eu posso levar Jesus comigo e eu quero levar Ele. Então Ele é mais importante na minha vida. Posso ter trabalho, posso ter riquezas, posso ter tudo, mas do Senhor Deus, Ele é primeiro lugar na minha vida. E Ele vai sempre ser. E essa é a palavra que eu deixo para a igreja, e as palmas louvam o nome do Senhor Jesus.